Graças e paz a todos, amados irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração e continue falando, amados irmãos. Nós queremos ouvir a voz de Deus, não queremos ouvir outras vozes, não queremos ouvir vozes que não sejam do Espírito Santo conferindo coisas espirituais para os espirituais. Que Deus possa nos usar com a sua bondade e misericórdia nessa noite. Pai querido, visita-nos, Senhor. Visita-nos com o Teu Espírito Santo. E não deixe que nós esqueçamos da nossa caminhada celestial. Que nossos olhos desviem do alvo que é Cristo. Visita cada família, cada vida aqui nesse lugar. Cada um entrou aqui nessa noite, Pai, com suas ansiedades, suas perplexidades, seus anseios, e sabendo que o Senhor tem resposta para nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, que somos aprendizes, somos seus discípulos. Queremos aprender contigo, queremos aprender a depender do Senhor, a andar na suficiência tua, debaixo do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos, cedo nós começamos a falar sobre o que é uma vida cristã normal. Já posso dizer para você com toda sinceridade que, no geral, o povo do Evangelho vive uma vida cristã normal. Não. Porque a vida cristã normal ela é pautada estritamente na palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos sair do centro. Nós estamos falando sobre a vida de Abraão, vamos continuar. Nós não podemos sair do centro, que é o grandioso, amados irmãos, Cristo sempre
3 vai dizer assim: veio a Nicodemos, que era um religioso, maioral, ele pregava na igreja, ensinava na igreja, na sinagoga, ele tinha sua posição, era um homem de respeito, mas amado, tudo isso não posso salvar você. E ele vai até Jesus, e Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer do alto, nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, e se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua dizendo para ele: olha, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus também seja levantado, e todo aquele ele crê será salvo. Está vendo quem entra a cruz? Nós, irmãos, nós não podemos perder isso. E quando Deus nos dá um novo nascimento, Ele nos leva a uma caminhada. E nós falamos que a primeira caminhada era Siquém. Siquém é os ombros de Deus. Deus nos chama para caminhar com Ele, para a glória dEle, através do poder dEle. Nunca se esqueça, você é um ramo, você não é a videira. Você não produz nada. O que você produz é da videira, a seiva da videira. Então agora, nessa caminhada cristã, nós precisamos aprender a depender de Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus, a caminhar com Deus. E nós já falamos que nós vemos Enoque caminhando com Deus, essa vida de andar com Deus. Mas a segunda que marca a vida de Abraão é altar e tenda. Tenda fala que nós somos peregrinos. Ele não para, mas aonde que Abraão está andando? Lá em Canaã, da terra de Dan até Berseba. E o que ele está fazendo? Conhecendo a terra. Enquanto ele vai conhecendo a terra, ele vai tendo o quê? Ele vai tendo uma comunhão com Deus. E Deus vai separando Abraão das coisas que dificultam sua caminhada nessa missão. E nós sabemos que a primeira separação que nós temos foi do seu pai. A segunda separação foi de Deus vai separando. E no final Deus vai separar Abraão da bênção. Qual é a bênção de Abraão? Seu filho. Meu amado irmão, você não pode ficar adorando a bênção sem abençoar. A bênção Deus nos dá para que eu e você conheçamos quem nos abençoa. Por isso que ele teve que consagrar. E altar é uma vida de consagração. Deus revela, nós consagramos. Ele caminha mais um pouco, ele fica entre a terra de Ai e Belém. Belém é a casa de Deus. Por isso que você vai ver em Gênesis 28 que vai falar de Jacó. E Jacó, o que ele viu? Teve um sonho. E lá ele viu a casa de Deus. E na casa de Deus o que ele vê? Os anjos descendo e subindo. Isso está em João 1,55. Vai dizer o que é isso? Está dizendo que é Cristo. E o apóstolo está dizendo: olha, você só pode subir se eu descer. E foi isso que Cristo fez. Eu vim buscar e salvar o outro perdido. Ele desceu para salvar eu, você que está ali. Mas, amados irmãos, essa salvação é uma salvação poderosa e plena. Não diga que você é salvo se você ama o mundo, ama o pecado, ama a carne, anda de acordo com o mundo. Crê mais no mundo do que na palavra de Deus. Não diga. Porque o Filho de Deus agora ele ganha em si o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus, é o penhor para dizer: esse daqui é minha propriedade. E o Espírito Santo vai fazer eu e você lembrar da palavra de Deus. Ele vai fazer eu e você ensinar. Ele vai nos ensinar a palavra de Deus. Ele vai nos conduzir a toda a verdade, que é a plenitude de Cristo. E Ele vai glorificar a cruz. Está vendo, meus irmãos, como nós enganamos do que é a ação do Espírito Santo? Achando que a ação do Espírito Santo é nós temos uma reunião de tererê, de gritaria, caicai, pinto e gorda. Mas, irmãos, a Bíblia é muito conferida isso aí. Não existe isso na Bíblia. O Espírito glorifica a cruz. Como é que o Espírito Santo glorifica a Cristo, meus irmãos? Formando Cristo em nós. 2 Coríntios 3:18 está escrito. Então ele pega, ele fica em Ai, é cidade do pecado. Belém é a casa de Deus. Mas, irmãos, nós vivemos o dia todo sobre assim. Nós vamos ficar em Cristo ou nós vamos andar no pecado? Deus está nos separando. E quando Deus nos separa, a gente
fosse acontecer, bate a nossa porta, o que nós fazemos, amados irmãos? Muitas vezes nós descemos no mundo. Foi isso que Abraão fez, desceu do Egito. O Egito, amados irmãos, não tem nada para mim com você. O Egito, Abraão mentiu. Você sabe o que Abraão trouxe do Egito? Agar. Olha para o projeto. Ah, meus irmãos, mas Deus é tão maravilhoso, grandioso. Ele aparece e Deus, Abraão volta para Betel. E ali ele fica em Hebrom. Hebrom, meus irmãos, é comunhão com Deus. Deus anseia comunhão com seus filhos. Deus anseia ser Deus, o centro da nossa vida. Mas não para por aí, ele caminha mais um pouco, ele tem um problema. Qual o problema? Ele tem problema com Ló. Afinal de contas, Ló é parente dele, mas esse parente aqui está me atrapalhando. Esse parente está perdendo a visão celestial. Ah, mas irmão, quantas vezes nós deixamos os nossos parentes de cima da nossa vida? E ele vai dizer que ele vai chegar para Ló, já falamos sobre isso. Ele vai dizer: Ló, olha, escolhe. Ló olhou o que? Escolheu o que? A campina, onde a prosperidade, muita grana, meu gado tem pasto, vai dizer, você é muito próximo, ali para mim está tudo. E Ló partiu, mas sem altar. Só com Deus. Sem altar, amados irmãos, sem a centralidade de Cristo, sem a centralidade da palavra de Deus na nossa vida, nós estamos caminhando nosso domínio. E foi isso que ele fez. De passo a passo, ele vai para onde? O domínio. Você está vendo, amados irmãos? Por que aconteceu isso? Porque perdemos a contemplação de Cristo, perdemos a sublimidade de Cristo, perdemos a devoção de Cristo, perdemos o coração incendiado por Cristo. O mundo toma conta da nossa vida e nós começamos a vestir como o mundo, andar como o mundo diz até a moda que devemos usar. Eu vejo as mulheres, amados irmãos, que cor que esse ano aqui, que os estilistas, que são homens longe de Deus, que pelo contrário totalmente perdidos. Esse ano agora verde, o tempo todo, o pessoal está sabendo. Meus irmãos, o povo de Deus só tem uma bandeira, e essa bandeira é Cristo. O que está fora de Cristo é o mundo. O mundo dita para você o que é satisfação, o que é esperança. É falso. É falso. O que dita para nós, amados irmãos, nossa esperança, nossa satisfação é em Deus, através de Cristo. Segundo, coisas triviais, à luz da eternidade, passam a ser para nós com grande importância e não miramos em Jesus Cristo. Foi isso que João fez. Ele tem que mirar em Deus. Ele mirou onde? No mundo. Aí eu quero ficar rico. Mas irmão, Deus não tem problema com a sua riqueza. Vai cuidar, meus irmãos. O amor à riqueza é a raiz de todos os males. Você não pode servir dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamon. Mamon é riqueza. Cuidado. Cuidado. E logo continua: o poder do pecado nos embaraça e seduz. O centro da gravidade de nossas vidas somos nós e não mais Cristo e a sua vontade. Nós somos o centro. A minha satisfação, a minha vontade, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Absolutamente não. Nós entendemos que nós somos propriedade de Jesus. Nós somos escravos de Cristo. Você está entendendo, meus irmãos? O nosso corpo não é nosso. Você está entendendo? O que nós fazemos com ele? Ainda nós entendemos, amados irmãos, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e somos propriedade dele, para sermos dele, para ele, para a glória dele, para andar na dependência dele, para glorificar a ele. Necessidade de luz, amados irmãos, direção até Cristo. Estamos perplexos e nos desgarramos
as riquezas em Cristo Jesus. E quando se fala de riqueza, cuidado quando você pega a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 9 diz assim: Deus, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Aí da prosperidade vai pegar, tá vendo? Ele se fez pobre para ficar rico. Mas irmão, qual é a riqueza? A riqueza é o próprio Deus. Ele está pensando. Você está entendendo? Como nós pegamos a Bíblia e distorcemos ela. O que o homem vai fazer? A caminhada. Então ele está aprendendo a viver de Deus. Mas também, amados irmãos, está aprendendo a viver para Deus. Também ele está aprendendo a viver com Deus. E ele está aprendendo a viver em Deus, em Cristo Jesus. Amados irmãos, Deus nos fez não para que nós governemos as nossas vidas. Deus nos fez para sermos governados por Ele. E o que nós fazemos? Nós rebelamos contra Deus. Foi isso que eu fiz. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Amados irmãos, se você for ver a atitude desse homem, que é Abraão, é uma atitude interessante. Por quê? Porque simplesmente Abraão, ele estava mais preocupado com os interesses de Deus do que os próprios interesses de Ló. Os interesses de Ló não teremos, o interesse de Abraão é celestial. Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, que nós precisamos avaliar à luz da palavra de Deus quais são os nossos interesses. Se os nossos interesses são interesses de Deus, nós estamos caminhando com uma vida cristã normal. Se os nossos interesses não conferem com o interesse de Deus, a nossa vida cristã é anormal. Porque nós fomos chamados para seguir o nosso mestre. Ele vai dizer: o servo, se você é servo, você deve me seguir a Jesus. Não é seguir uma igreja, um pastor, um líder. Seguir a Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Senhor. Meus irmãos, Deus estava fazendo, já falei isso, Deus estava tirando Abraão da sua terra para a terra de Deus. Ele estava tirando da sua família para a família de Deus. Ele estava tirando da sua casa para a casa de Deus, nessa caminhada. Mas na caminhada da vida cristã normal, nós vamos ter dificuldades. A outra passo que nós damos ali, amados irmãos, já falamos sobre isso, Deus apareceu ele, e nós temos aí essa maravilhosa. Então o peregrino primeiro tem que ganhar a vocação. Talvez seja a coisa mais necessária para o mundo evangélico hoje, é nascer de novo. Doutrina tem, reunião tem, pregador tem, banda tem tudo, mas não nasceu de novo. Então não é filho de Deus, não nasceu do alto. Pode ser um convencido, pode ser uma pessoa que gosta do evangelho. Mas eu gostar do evangelho não faz você entrar no meio de Deus. Muito pelo contrário, quando o evangelho vem a nós não gostamos. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que foi nós. Mas também, amados irmãos, essa visão celestial, essa visão de separação entre o pecado e a casa de Deus, vai separando a comunhão, e Ele continua caminhando, vai ganhar a comunhão celestial. Amados irmãos, caminhando um pouquinho, depois de Ló, que já falamos sobre isso, nós vamos caminhar um pouquinho. Vamos caminhar no capítulo 14. O que nós vemos no capítulo 14 da vida cristã normal? A vida cristã normal começa com o novo nascimento. Há uma revelação que Deus é nosso sustento. Se quem é o ombro de Deus, nós devemos andar em cima do ombro de Deus, apoiado em Deus. Ele é meu sustento, Ele é minha providência, Ele é meu tudo. Já falei com os irmãos para entrar, passar o Rio do Jordão. E presta atenção, meus irmãos, o Rio Jordão não é a Canaã celestial. Não existe Canaã celestial. O que existe é Jerusalém. Em Canaã tem inimigos, e lá em Jerusalém celestial tem inimigos.
comodidades e riquezas que nós temos. Nós vamos caminhando como tenda, não para. Deus dá uma revelação, você consagra, entrega a sua vida a Ele e vai caminhando. E Deus vai acrescentando mais e mais o seu Filho às nossas vidas. No capítulo 14, nós sabemos que pegaram Ló. Os de Sodoma pegaram Ló. E não vou entrar no assunto, só quero pontuar uma coisa aqui, que é o versículo 18. Porque, mas irmã, na caminhada cristã, Deus sabe que eu e você somos fracos. Deus sabe que eu e você, nós temos dificuldades. Na caminhada cristã, Jesus sabia disso. Jesus disse para os seus discípulos: olha, presta atenção, eu não vou deixar vocês só, vou mandar um outro Consolador, vai estar convosco para sempre. Ele sustentará você, Ele é o poder de Deus na sua vida. Mas também, Jesus vai dizer: olha, presta atenção, você tem um sumo sacerdote intercedendo por você, agora sentado à direita de Deus Pai. Como Jesus se importa comigo e com você, como Jesus se importa com a sua igreja, como Jesus ama a sua igreja. Infelizmente a sua igreja não ama Ele como deveria amar, ama mais a igreja. Se você ama a igreja, você não ama Cristo, mas se você ama Cristo, você ama a igreja. Não inverte. Presta atenção, irmãos, nós estamos nos últimos dias, está afinando, as coisas estão cada vez piorando, e a igreja parece que ela está entrando nesse governo, nesse mundo. Não, irmãos, a igreja deve ser oposta a esse mundo. A igreja são aqueles peixes que estão subindo a cascata, estão contra a correnteza, mas eles sabem para onde está indo. Eles sabem para onde está indo. E pela graça e misericórdia de Deus, Deus sustenta os seus filhos para transpor as cascatas dessa vida. Você está entendendo, irmão? Se você está indo muito fácil, já perguntar uma coisa errada. Uma coisa errada. Paulo diz assim: longe de me gloriar. Você pode gloriar em muita coisa. Você pode gloriar na sua posição, você pode gloriar porque você é pastora, é presbítero, é um membro da igreja, você pode gloriar porque você canta bem, toca bem, você pode gloriar um monte de coisas. Ele dizer: longe de mim gloriar. Eu tenho uma coisa que eu glorio na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo define a sua vida antes e depois. Divide entre a morte e a vida, entre o que é celestial e o que é terreno. Divide entre céu e inferno. Define, amados irmãos, entre a nossa pátria celestial e a pátria terrena. A cruz é, amados irmãos, o centro de todo o universo. É a cruz de Cristo. É o centro da redenção antes da eternidade. Então ele pega, amados irmãos, nós temos um sumo sacerdote. E olha aqui, versículo 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para o sacerdote de Deus Altíssimo. Amados irmãos, pão e vinho falando do quê? João 3,6 vai dizer: se você não comer meu pão, a minha carne, e não tomar meu sangue, o vinho, você não pode ser meu discípulo. Está falando da cruz. O que o sumo sacerdote Jesus Cristo veio trazer para mim e para você? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele é o pão. Ele é o vinho. Ele é tudo que Deus tem para mim e para você. E tudo que eu e você nos separava de Deus, todos eles foram tratados na cruz. O pecado foi tratado na cruz, a condenação foi tratada na cruz, a nossa filiação do diabo foi tratada na cruz, a nossa morte eterna foi tratada na cruz, tudo foi tratado na cruz. Na ressurreição, meus irmãos, nós ganhamos nova vida, para que tudo que Cristo fez naquela cruz seja uma realidade na minha vida. E Deus vai dizer: agora vocês vão caminhar sozinhos? Não. Agora nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote está em Hebreus, depois de ser lá. Vou só citar. Esse sumo sacerdote, agora, meus irmãos, ele diz: santos irmãos que participais da visão celestial. O povo de Deus é o povo celestial, meus irmãos. Infelizmente, o povo de Deus tem sido terreno. Terreno. Investindo no visível e não no invisível. Do temporal
vai nos socorrer na hora oportuna. Hebreus 4,16. Se você caminhar mais um pouco, amados irmãos, ele vai dizer em Hebreus 7,25, que nós devemos chegar a Deus, porque através de Jesus Cristo, que Ele é poderoso para nos salvar completamente. Você está entendendo? Ele compadece a nossa fraqueza. Mas a palavra de Deus também diz que no céu nós temos uma âncora segura. Os navios desse mundo, que anda de navio, a âncora está lá no fundo do mar. Esse navio vai afundar. Mas a nossa âncora está no céu. O mar pode virar, fazer o que ele quiser. A nossa âncora segura está no céu. Nós sabemos para onde nós vamos. Amados irmãos, o peregrino, uma vida cristã normal, não é cristão, vida cristã, ausência de dificuldade, tribulações, de angústia, de tristeza. Não é. Mas a presença viva de Cristo em nossas vidas. Diante de todas as circunstâncias. Ele é poderoso, diz a palavra de Deus. Ele é o precursor. Ele é o sumo sacerdote precursor. Quer dizer, no céu não existia um homem antes. Deus é invisível. Agora Deus se fez homem, se encarnou para buscar um miserável pecador como eu e você. E para que eu e você agora nós pudéssemos entrar no céu como homens, com um corpo transfigurado, transformado. Você está vendo? Ele é o precursor, ele abriu o céu, nós podemos entrar por esse novo e um caminho de sangue de Jesus Cristo. Mas ele é fiador, ele pagou, tem uma fiança, o seu sangue. Quem pode me condenar? Ninguém. Quem pode me separar? Ninguém. Quem pode me acusar? Ninguém. Porque ele é meu fiador, ele pagou por isso, ele me comprou, ele é minha fiança. Eu posso perder tudo, mas não perderei meu Senhor, porque Ele me comprou pela sua graça e misericórdia. Mas Ele é mediador, irmãos, entre eu, você e eu e Deus, nessa caminhada. Nós temos só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe outro. Ele é mediador. Ele é precursor, ele é mediador, ele é fiador, ele é intercessor. Ele está intercedendo por mim e por você. Eu imagino que quantas vezes Deus fala assim: Pai, dê seus homens meio burro. Tem misericórdia dele, ele foi lavado pelo seu sangue. Ele é um filho dele, foi comprado. Ele é meio uma ovelha meio tontinha. Mas tem misericórdia dele, do Pai. E sabe uma coisa? O Pai vê o Filho, e através do Filho ele vê os homens perfeitamente salvos da graça de Deus. Você imaginou isso, irmãos? Ele é nosso mediador. Ele é autor da nossa fé, irmãos. Hebreus 12:2. Ele é autor da nossa fé. E Ele é o grande pastor das ovelhas. Nessa vida cristã normal, nessa caminhada como peregrino, nós precisamos desse Senhor maravilhoso aqui. E depois que aconteceu tudo isso, Abraão ficou, amados irmãos, capítulo 15. E, gente, ele ficou meio assim. Deus vai dizer para ele, Deus novamente vai aparecer a Abraão pela 6ª vez. E depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse: não temas. Quantas vezes nós precisamos ouvir isso, irmão? Na vida cristã normal, sempre. Aquelas 3 palavras maravilhosas: não temas, sou eu, estou contigo. Mas Senhor, a tempestade está aí, o mar está afundando tudo. Eu que fiz o mar, eu que fiz a tempestade, eu que fiz todas as coisas, eu sou o Senhor de todas as coisas. Todos os reis do mundo não vale nada na minha mão. Todas as areias do mundo estão ao dentro da minha mão. Eu que fiz tudo, eu sou soberano, eu sou o Senhor. Não temas, eu sou o teu escudo. E eu sou o teu galardão. Não temas. Sabe, meus irmãos, a vida cristã normal tem desafios. E o
Deus falava para Abraão: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Olha para o céu. Eu sou do céu. E eu que fiz todas as coisas. Amados irmãos, cientistas dizem que nós viemos do buraco negro. Buraco negro. Mas Einstein, um judeu, um homem de Deus, ele disse: se eu soltar isso aqui vai cair, porque tem uma gravidade. E todos nós estamos nessa terra por causa da gravidade, senão todos estaríamos flutuando, porque quem fez isso foi Deus. E ele pôs em ordem todas as coisas. Está vendo, irmãos? Está vendo? Que maravilhoso Deus que nós temos. Que maravilhoso Senhor que nós temos. Aí Deus vai fazer uma promessa para ele. Ele falou assim: mas Senhor, como é que vai acontecer tudo isso? Disse, versículo 7 do 14, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra do. Não esqueça que eu que tirei você daquela situação. Foi eu que tirei você da condenação. Foi eu que tirei você do mundo. Foi eu que tirei você da morte. Foi eu que tirei você da culpa do pecado. Foi eu que tirei você. E só eu posso fazer isso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: para dar-te a herança essa terra. Deus nos tirou lá para uma herança. Agora você vai ver, amados irmãos, Cristo é nossa herança e nós somos herança de Deus. Imaginou isso? Cristo é nossa herança, a terra, e nós somos herança de Deus. Deus tirou para essa herança. Como é que vai fazer isso, Senhor? Então Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu vou fazer o juramento. Vamos pegar então, nós vamos fazer uma aliança. Para fazer uma aliança no Velho Testamento, que fazia? Pegar um animal, botava no meio, punha um de cada lado, os dois passavam juntos, depois queimava tudo. E, amados irmãos, Abraão dormiu. Por que ele dormiu? Porque a noite escura do Senhor, sozinho, naquela cruz, sozinho. E a noite escura do nosso Senhor. Foi assim que Ele libertou todo o Egito. E é assim que Ele salva você, através da morte de Cristo naquela cruz e da sua ressurreição. Não tendo por que jurar, jurei por mim mesmo. Todas as alianças que Deus fez com o homem quebrou. Então Deus vai jurar por quê? Por Ele mesmo. Tem como quebrar a aliança? Não tem. Não tem. Essa aliança, meus irmãos, seu trono é para sempre, a sua casa para sempre, a sua aliança para sempre, o seu reino para sempre, a redenção é para sempre. Porque Deus fez uma aliança com Ele mesmo. E, amados irmãos, isso você vai ler em Versículo 6 de você. Essa é a garantia para mim e para você. Você sabe por que eu e você não somos salvos? Porque é o Deus da glória que apareceu ali em você. Quem é Ele? Jesus. Através do Espírito Santo nos deu o nome do Senhor. E nos colocou nessa jornada de peregrinos e terra estranha, aqui no nosso lar. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós irmãos, Deus nos chama para expressar Cristo e ser a expressão de Cristo. Como é que o mundo vai ver Cristo? Através dos valores que nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está preocupado mais com a moda desse mundo, com o jeito desse mundo, como é que o mundo veste, como é que o mundo anda, ou quais os interesses do mundo, quais as novidades do mundo. Ah, meus irmãos, prestem atenção, irmãos. O mundo fascina, engana, porque quem está por trás do mundo é o maior mentiroso que é Satanás. Ele engana as pessoas. Não, amados irmãos. O povo de Deus é um mundo celestial. É um peregrino terrestre aqui no nosso lar. Preste atenção, amados irmãos. Aquele que Deus salvou eternamente. E nessa caminhada cristã, nós enfrentamos dificuldades, sim. O
você vai ver que as 4 características que está em Gálatas, eu já falei, Gálatas 1, 2, Gálatas 5 e 6, que Paulo diz assim, Gálatas 2, 19, eu já morri para a lei. Depois ele vai dizer, eu morri para mim mesmo. Depois ele vai dizer, eu morri para a carne. E depois ele vai dizer, eu morri para o mundo. E o mundo morreu para mim. Você está entendendo como que havia? Eu morri para o mundo. E o mundo. Você está entendendo, meus irmãos? Agora, você vê nessa caminhada cristã os desafios que temos. Quando teve fome, onde que desceu Abraão? Deus está demorando. Eu estou com 100 anos, minha mulher 90 anos, já está menopausada, seca. Não tem mais como sair nada de lá. Mas Maria também não podia conseguir o Filho de Deus, porque é um milagre de Deus. Mas Deus colocou o esperma celestial no alto para nascer o Filho de Deus. É um milagre. Milagre de Deus. O que vai acontecer? Está demorando muito, então vai dar uma ajuda para Deus. Vou pegar a ajuda da onde? Do mundo que eu trouxe. Eu trouxe a carne. Do mundo. Vou usar na hora certa. Aí Sara disse para Abraão, daqui não sai nada, nós somos velhos, a coisa está feia. Por que você não tem relação com Agar e lá sai o descendente que Deus está querendo? Mas irmãos, o descendente que Deus está querendo é um milagre de Deus. A vida de Jesus é um milagre de Deus. O novo nascimento é um milagre de Deus. Deus não precisa de você para executar. Deus fez tudo. E o que aconteceu com Abraão, meus irmãos? Deus está nos separando das nossas afeições. Deus está nos separando do pecado. Deus está nos separando do mundo. Deus está nos separando da carne. Da carne. E o que aconteceu com Abraão? Abraão simplesmente falou, opa, é para já. De lá vai nascer quem? Ismael. Você está vendo o que está acontecendo comigo? Descendente de quem? Ismael. Está vendo? Descendente de Deus. É contrário a Deus. Odeia Deus. Odeia a palavra de Deus. Odeia Cristo. Porque o profeta deles é Maomé. Nunca morreu por ninguém. A Bíblia deles, amados irmãos, não é para. Você presta atenção, irmãos. Olha o que aconteceu com a tragédia. E com tudo isso daqui, Deus fez o que com ele, amados irmãos? Tremenda, porque a batalha da fé. Nessa caminhada nós temos uma batalha da fé. A Bíblia vai dizer, o meu justo viverá da fé. Amados irmãos, como é difícil nós andar com fé. É fácil andar com fé, irmãos? Porque fé vem o invisível. Fé é a substancialização daquilo que eu não vejo. Isso aqui não precisa ter fé, irmãos. Isso aqui não tem uma garrafa com água. Tira a garrafa com água. E Deus está dizendo, aqui tem uma garrafa com água. Mas Senhor, eu não estou vendo, mas creia. Você não está vendo Jesus, mas creia. Você não está vendo o céu, mas creia que ele é mais real do que qualquer outra coisa. Na nossa vida, na sua vida. E o que vai acontecer, amados irmãos? Nós sabemos o que aconteceu. E Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Foi um silêncio ensurdecedor de Deus. Deus apareceu a Abraão 11 vezes. Ele vai aparecer a Abraão a 7ª vez. Aqui. Está vendo que todos os locais de crise, dificuldade, Deus estava lá presente. Apareceu corrigindo, ajustando as nossas vidas. Através da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos, através do Espírito Santo de Deus maravilhoso. Ele vai ajustando as nossas vidas. Porque nós temos um problema na nossa vida que chama-se obediência. Dificuldade de obedecer. Por que eu vou obedecer?
Não é por medo, é por reverência, por temor, por devoção. E eu falei para aqueles irmãos, já falei para os irmãos, e devoção. Quem aqui é Maria e Marta? Devoção. Maria tem devoção, Maria não é uma preguiçosa. Ela comprou o vaso de alabastro, que é o trabalho de um ano. Um ano trabalhando para comprar um vaso de alabastro. Para quê? Amados irmãos, para quebrar aquele vaso, jogar em cima da sua mão, Senhor, Salvador. Está vendo, amados irmãos? E dizendo para Jesus: o Senhor é meu cabeça. Lava os seus pés, está dizendo: eu sou tua serva, Senhor. E com os seus cabelos, lava os pés de Jesus, está dizendo: o Senhor é minha glória. Você está entendendo o que é devoção? Devoção é Maria Madalena e Cemitério, falaram que Jesus ensinou: cadê levar o meu mestre? Devoção. Cadê os discípulos? Fora. Devoção é aquela mulher que entra na casa de Simão e lava os pés em vez de Jesus. Devoção. Sabe o que é isso? Uma vida extravagante. A igreja não está preparada para isso. Porque a igreja vai dizer assim: por que gastar esse dinheiro para jogar em cima de Jesus? Esse dinheiro podia dar para os pobres. Está vendo, meus irmãos? O que é amar Jesus, devoção a Jesus. E o que Deus vai fazer? 13 anos calado. Depois de 13 anos, olha o que diz o versículo capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Abraão tinha quantos anos quando Deus chamou? 77. 77. E ele já está com 99. Está entendendo? E ele vai dizer assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser. São 3 coisas aqui que já foi estudado sobre consagração, por isso que deu lá. Amados irmãos, o que Deus quer dizer? Abraão, quem é o Todo-Poderoso? É você. Quem define a sua vida sua? O que determina as coisas celestiais são projetos de Deus. Não é isso? O projeto de Ismael não é meu, porque é da carne. Mas também, Gálatas, eu falei, primeiro morri para a lei, morri para mim mesmo. Segundo, morri para a carne. Terceiro, morri para o mundo. Mas isso nós temos que ganhar realidade no espiritual. Como? Caminhando no Cristo, no altar e consagração, entrega, quebrantamento, arrependimento. Não há pensamento espiritual, não há caminhada com Jesus. Ser discípulo de Jesus, amados irmãos, é a maior jornada desse mundo, mais tremenda, mais gloriosa, mais maravilhosa que se possa pensar. É ser um discípulo de Jesus. Tem um preço? Tem. Seguir a Jesus tem preço. E o primeiro preço, sabe o que é, meus irmãos? Morrer para nós mesmos. Segundo preço, amados irmãos, ter a realidade onde a nossa carne foi crucificada. Terceiro, que o mundo foi crucificado e nós crucificados. Quarto, trazer no nosso corpo as marcas de Jesus. Logo diz em Gálatas 6, versículo 17: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais são essas marcas? Marca de propriedade, marca de servo, marca de filiação, marca de pertencimento. Somos Senhor. Está vendo, meus irmãos? E quem você é? E ele diz assim: anda na minha presença. Todas as vezes que nós não andamos na presença de Deus, nós descemos no mundo. Todas as vezes que nós andamos na presença de Deus, nós ouvimos a carne. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne vai agradar a você, o Espírito vai agradar a Deus. Está vendo, irmãos?
Mas o quarto daí, irmãos, é o chamado perseverança de Abraão. Abraão, preste atenção, eu sou Deus poderoso, anda na minha presença, e ser perfeito aqui é maturidade. Cresça, cresça. Eu prometi para você, e eu vou cumprir, porque, preste atenção, ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele disse que eu e você, nós entraremos no céu, nós vamos entrar pela graça de Deus. Se Ele disse para mim e para você que Ele é um intercessor, Ele é um intercessor. Olha, mas irmãos, é para lá que está caminhando a nossa vida, irmãos. A vida cristã normal vai caminhando para quê? Identificação com o caráter de Deus. Por isso Paulo vai dizer, Gálatas 4, eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Romanos 8, 28 vai dizer, tudo coopera para o bem. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Que de antes de tudo, Deus já escolheu você e predestinou você para ser conforme a imagem, a semelhança do seu Filho. Aquele que nos chamou, é aquele que nos justificou e aquele que já nos glorificou. É o corpo? Nós aguardamos agora a concretização dessa promessa quando Cristo voltar. Mas, irmãos, que maravilhoso é esse caminhar com Cristo, essa vida com Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais, vou falar sobre Sodoma e Gomorra. Você vai ver que nessa caminhada, meus irmãos, Deus se manifesta para os seus filhos. Deus diz para os seus filhos, mostra o coração de Deus, através do quê? Da palavra de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo confere a palavra de Deus aos nossos corações. E o Espírito Santo está nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. Se nós estivermos obedecendo. E aqui nós pulamos lá para frente, nós vamos para o capítulo 22, nessa noite, e vamos terminar. Se nós temos uma visão de Deus, presta atenção, você já não mais pertence a si mesmo. Se nós temos uma visão de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, da glória de Deus, não pertencemos a nós. Por que nós não perguntamos para Deus? Você lembra Jeremias capítulo 2? Lembra de vocês eram jovens, minha noiva, vocês tinham afeição a mim, vocês eram consagrados a mim. Mas o que aconteceu? O que eu fiz com vocês? Vocês não perguntam mais comigo. Os seus sacerdotes não me perguntam. Aí Deus vai dizer assim: paz no céu, paz no. Ninguém idólatra troca o seu ídolo por outro, mas o meu povo me trocou por outro. Cavou cisternas curtas que não contém água e deixou o manancial de água viva. Está vendo, meus irmãos, que é igreja? Deus convida a voltar. A caminhada desse homem, meus irmãos, no capítulo 22, para onde ele vai indo? Para o mundo do viagem. E Deus, pela graça e misericórdia, concede a ele quem? Isaac. O nome Isaac é Rivka, que Sara viu. Quando Deus falou assim: olha, vai ter um filho. Ela disse assim: como que vai ter um filho? Eu estou com 90 anos, meu marido está uma capenga dessa docência. Como é que vai ter filho? Irmãos, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele salvou o impossível. Alguém podia salvar você? O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele salvou o miserável e continua nos salvando.
uma vida cristã normal. Essa vida cristã normal, meus irmãos, a sua vida é Cristo. A vida cristã normal, a sua mente, tem que se ganhar a mente de Cristo. Ele pensou isso. O alvo é Cristo, no verso 3. A nossa provisão é Cristo, no verso 4. Isso, amados irmãos, é uma vida cristã normal. O que sai disso é normal. Então podemos avaliar nossas vidas de modo que nós estamos vivendo normais. Esse é o mundo, volta de terra. Aí eu venho engarotar a carne. Deus vai dizer para você: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Volta. E aqui, amados irmãos, vou ler só resumir, meus irmãos. Abraão é representante de Deus Pai. Ele fala: você pega o seu filho, você que tem um único filho que você ama. Não é isso que Deus fez? Deus pegou o seu único filho que ele ama. E olha o que ele fez. Quando você olha para Isaac, ele é o representante do filho. Mas Abraão sabia tanto, meus irmãos, da grandiosidade, ele está crescendo e conhecendo a Deus. E ele vai dizer para aqueles seus empregados: nós vamos até o monte, nós voltaremos, nós vamos louvar a Deus. Ninguém pode louvar a Deus sem Jesus. Ninguém pode louvar a Deus sem a morte, a ressurreição de Jesus. Ninguém. Todos os louvores fora disso, irmãos, não são louvores a Deus, são louvores dos homens. E olha que maravilha. E o altar? O altar é a cruz. É o Calvário. Lembre-se que o monte que há aqui, meus irmãos, é o Calvário. Lá, nos evangelhos. É o mesmo lugar. Só você verificar. É o Calvário. E aqui nós vemos o que, meus irmãos, que foi tanto. Ele passo a passo, estágio a estágio, Abraão foi sendo levado mais e mais no interior do seu coração para a visão de Deus, a visão do Filho, a visão da cruz, a visão da salvação dele. Por isso você vai ver que esses homens, diz Hebreus, que eles sabiam que a pátria dele não era aqui, mas ele almejava uma cidade celestial. Você imagina, nós estamos aqui, Cristo já morreu, ressuscitou, e nós estamos almejando o quê? Lá eles almejaram, porque eles tinham uma vida cristã. Eu não estou dizendo que eles eram impecáveis, sem dificuldades, sem ninguém, mas é uma vida ascensional, nos leva a ter uma visão plena da cruz de Cristo, da salvação plena em Cristo Jesus e na cruz. Foi isso que aconteceu com Estevão. Estevão, irmãos, Estevão sendo apedrejado, Paulo estava lá, na salva. E o que ele viu? Ele viu o que Jesus está fazendo por mim e por você. Em pé, irmãos, dizendo: eu sou o precursor, Estevão, eu sou seu fiador, Estevão, eu sou seu mediador, Estevão, eu sou o autor da sua fé, Estevão, eu sou o bom pastor, Estevão. E Estevão diz: não encontrei esse pecado. Quem disse isso, irmãos? Cristo. Não. E ele entregou o seu espírito. Quem disse isso? Cristo na cruz. Identificação. Identificação com Deus. E aqui nós vemos, naquela subida de Abraão, levando Isaac. E com Isaac, leva-se além da sua costa, Isaac. Isaac não fala nada. A única coisa que Isaac fala é: Senhor, está aqui o altar, está tudo, mas cadê o sacrifício? E o que Abraão falou para Isaac? Deus poderá. E quando João olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ali, amados irmãos, nós sabemos tudo que ele lá, e Abraão, ele tinha, tudo tem que ser consagrado na nossa vida, inclusive aquilo que nós mais gostamos. Imagina demorar todos esses anos, de repente tem Isaac. E Deus fala, pera, Isaac, vai entregar ele lá, vai sacrificar. Fala assim, por que você sacrificar meu filho? Demorou tanto tempo, agora só quer que sacrifique? Abraão está lá. Porque Abraão, ele está aprendendo a ter uma vida nos ombros do Senhor. Separação única, uma vida de comunhão com Deus. Sabendo que Deus fez uma aliança, essa aliança é imutável no nome de Jesus Cristo. Ele está aprendendo com nós, irmãos, está confiando em nós. Vemos uma coisa, tudo que Deus nos dá, muitas vezes é prova. Eu queria tanto uma garrafa. Ai, que delícia essa garrafa. Vou guardar essa garrafa. Vou investir nessa garrafa. Vou embelezar essa garrafa. Deus vai dizer, isso aqui é uma prova. Para você ver onde está o seu coração. Quem você ama a bênção? Quem que deu a garrafa? Quem deu a água? Foi eu. Eu sou o motivo da sua gratidão, do seu louvor. Eu sou o motivo da sua consagração. Não é a bênção. E nós sabemos o que aconteceu lá, meus irmãos. Sabemos que maravilhoso que aconteceu naquele tempo. Abraão pegou o terra e ele ia sacrificar o seu filho. Ele amarrou o seu filho, seu filho levou lenha para lá. Esse é o nosso Senhor. Ele não abriu sua boca, ele levou seu si, o nosso pecado, nossa transgressão, nossa iniquidade, o pecado que nos o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o nosso Senhor. Como podemos amarmos? E Deus diz para ele, Abraão, está vendo, irmãos? Abraão estava dizendo para ele, Senhor, entre eu e o Senhor, diz assim, eu consagro tudo, até a minha. E daí nós sabemos o que aconteceu com nós. O Cordeiro estava ali, o Deus poderoso. Para nós, amados irmãos, o mundo já se entrega, mas o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro foi até a cruz, não abriu sua boca. Deus o fez pecado por nós e ele se fez maldição por nós. Todo o nosso pecado foi sobre ele, toda a nossa maldição foi sobre ele. Você acredita que tem que quebrar a maldição familiar? Irmãos, não entra no engano. Onde que está isso na Bíblia? Não existe. A hora que você recebeu Jesus como Salvador, toda a maldição na sua vida acabou. Ele levou sobre si a minha maldição. Ele nos fez filhos. Ele nos chamou, ele nos amou e ele nos guarda. Nós irmãos, se entendeu a vida cristã, desde a terra do mundo até o mulher, Deus está trabalhando conosco, desde as nossas fragilidades, nas horas que temos, Deus trabalha conosco. Deus nos traz de volta se nós não aprendemos. Traz de volta. Para quê? Porque você ouviu falar da fé. Abraão foi em pecado? Foi em pecado? Abraão? Claro que não. Abraão não foi em pecado. Mas a fé, a abnegação de Abraão. Você aprendeu a abnegação de Abraão? Deus falava, ele ia. Deus nos guia, ele ia. Aí eu caí, voltava, Deus vai orando na minha presença. Abnegado. O que é abnegação? É negar a vontade. Esse é Deus.
Por isso nós somos filhos de quem? Filhos de André. Filhos de André. Gálatas. Entendeu isso? Entendeu? Nós somos filhos de Agar. Mas o irmão não devia descendência de Jesus. Isaac, irmãos. Isaac. Então nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Agar. E amanhã, se Deus permitir, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos falar um pouquinho, irmãos e irmãos, sobre a igreja. Você viu caminhar Gênesis 3 do pecado, Gênesis 6 a carne, Gênesis 10 e 11 o mundo. O pecado nós temos lá, o nosso irmão, Abel. Preste atenção. E o mundo? Deus comunicou através da arca. Quem está dentro da arca? Aí eles falam assim: olha, é chato, tem irmão chato, tem irmão chato, cara. Mas é melhor estar dentro da arca. Mas dentro da arca tem muito cocô, tá fede pra caramba. É melhor estar dentro da arca. Porque fora da arca você está condenado. A arca é quem fechou por fora foi Deus. Alguém pode abrir? Absolutamente. Só tinha uma janelinha no céu, dizendo para eles: é eu que desci, é eu que te salvei, a sua vida é celestial, e você deve olhar firmemente para o teu muçulmano da fé. Olha para mim, com intimidão comigo. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Com tudo isso aí, nós vamos ver o quê? A igreja. Gênesis 1. Isaac e Rebeca. Como é que aparece a igreja? Nós vamos. Um homem que a igreja é noiva do Senhor Jesus. E Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Acrescente em nós mais e mais, pela sua graça. Vamos ficar em pé.